Bom, galera, bom dia. Infelizmente, estou muito triste. Não vou poder estar com vocês agora de manhã. Estou muito triste. Aconteceu um pequeno imprevisto. E para a gente não ficar sem aula, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui com algumas questões e alguns resumos aqui para a gente dar sequência ao conteúdo. Então, estou muito triste mesmo. Queria estar aí de manhã com vocês agora, mas não vai dar. Nós vamos fazer uma pequena revisão de dilatação. Eu vou tocar rapidinho no assunto da linear superficial volumétrica. E o meu objetivo com vocês hoje é o capítulo 19. O capítulo 19, ele fala de dilatação dos líquidos. E dilatação dos líquidos é o conteúdo que eu iria dar hoje de manhã, mas vai estar valendo aqui. Ao final do capítulo 19, eu vou responder com vocês aqui 5 questões e vocês deverão mandar para mim essas 5 questões hoje pela manhã. Então, só vai ter validade se mandar ao término da aula para eu ter certeza que vocês acompanharam esse momento comigo, certo? Porque eu estou gravando isso aqui agora de madrugada para poder vocês não ficarem sem essa aula. Então, por favor, vão pegando um caderno aí. A primeira parte, que é o resumo todo, não precisa. Eu só quero que vocês me enviem apenas as 5 questões do capítulo 19. E no finalzinho, nós vamos ter ainda, vou deixar aí para vocês alguns minutos, onde vocês devem se reunir, vão se reunir aí para fazer a tarefa online. Tarefa online do capítulo 18 e 19. Vamos dividir aí, vocês mesmos se dividam, cada um faz uma questão, a gente vai compartilhar aí, socializar essas respostas, para poder agilizar logo e deixar logo pronto o capítulo 18 e o 19. Aí você vai dizer, Ramon, vai dar tempo? Veja só, se não der tempo, pelo menos um dos dois tem que dar tempo hoje, para ter validade. Beleza? Ou 18 ou 19. Vamos que vamos. A dilatação, nós já vimos que essa dilatação ela pode ser linear, ela pode ser superficial ou volumétrica. Mas, amor, qual é a diferença entre as três? A diferença básica, nós já vimos na última aula. A dilatação linear é observada em apenas uma dimensão, né? Ele aumenta o comprimento. A dilatação superficial, nós vamos ter uma variação em duas dimensões, que é a variação de área. A dilatação volumétrica, ela vai ser observada nas três dimensões, que é o volume, 3D, volume. Então, veja bem, linear, uma dimensão, superficial, duas, volumétrica, três. Ramon, tu está revisando isso tudo para quê? Hoje nós vamos aprender dilatação dos líquidos e vai envolver tudo da volumétrica para poder a gente dar sequência na dilatação dos líquidos. A primeira que nós vimos, que foi a linear, né? Quando o corpo aumenta uma dimensão, ele vai aumentar o seu comprimento, né? Ele fala de uma barra, um fio de cobre, né? Ele vai falar do trilho de um trem, onde eu tenho uma temperatura inicial, vou ter uma temperatura final, eu vou ter o LO, que é o comprimento inicial, eu vou ter o L, que é o final, e aquela parte que nós já vimos durante as aulas, né? Você sabe que para você achar a variação de temperatura, eu vou ter que pegar a temperatura inicial menos a temperatura final. Ramon, como é que eu faço isso, né? A variação de temperatura que nós temos, ó, nós já vimos que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Da mesma forma que eu tenho o ΔL, que é a variação de comprimento, que é o aumento que ele teve. E essa dilatação aqui, nós sabemos que é o comprimento final menos o comprimento inicial. Para calcular o aumento que ele sofre, né? É um produto de três grandezas. O comprimento que ele tinha no início, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. É isso aqui que nós faremos para poder achar o ΔL. Você vai ver que o próximo mesmo aqui agora, ó, Ramon, o que vai mudar aqui? Eu vou ter a área dele no início,
vou ter a área dele no final. No início, mesma coisa, ó, temperatura inicial. No final, temperatura aqui, que é o θ, que é o final. Tudo que a gente fez na linear vai mudar pequenos detalhes. Eu tenho certeza que você lembra. Olha, segunda-feira, não foi quinta em uma turma, segunda e quinta na outra. E essa dilatação, veja que você lembra aqui, ó. Mesma coisa. A variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Agora, o aumento de área que ele sofreu é a área final menos a área inicial. Ramon, beleza. E agora, o que eu tenho que fazer? Para você achar o ΔS, você lembra que eu vou ter o que aqui? O ΔS nós vimos que eu vou ter que pegar o espaço dele final menos o espaço dele inicial. Isso é o ΔS, que vai ser o espaço final menos o espaço dele inicial. E quando faz isso, vai gerar a fórmula que, Ramon, vai usar essa? Não, é aquela que é bem parecida com a primeira. Qual é que é parecida com a primeira? Lá era ΔL, aqui ΔS. Lá era LO, aqui vai ser SO. Lá era alfa, aqui vai ser beta. E aqui repete. Beta é o coeficiente volumétrico. Esse coeficiente, desculpa, é o coeficiente superficial. E esse coeficiente superficial aqui, que nós temos que entender que o superficial, que é o beta, alfa sobre 1, aqui vai ser o betinha sobre 2, ó. Quando a gente multiplicar, que o beta é 2 dimensões, o beta, que é o superficial, ele vai ser 2 vezes o alfa. Lembra disso? Ramon, o importante é isso aqui agora. O volumétrica. A dilatação volumétrica, ele tem um volume inicial, ele vai ter um volume final, a temperatura dele no início, a temperatura dele no final, e nós sabemos que o ΔV dele, que vai ser o V menos VO, a variação de temperatura, mesma coisa, não muda nada, é tudo bem parecido um com o outro, que é a temperatura final menos a inicial. Olha só a fórmula. Na linear, eu usava ΔL. Beleza, ΔL. Na superficial, a gente usava ΔS. O Ramon na volumétrica, pelo amor de Deus, né? VO. Eu vou usar VO. E VO, tudo vai ser ΔV, aqui vai ser VO, lá vai ser alfa, beta, aqui já vai ser o pobrezinho do gama, e a variação de temperatura. Olha, ΔL linear, ΔS superficial, ΔV volumétrica, alfa, beta e gama. Aí eu tenho essa relação importantíssima. O alfa, uma dimensão. O beta, duas dimensões. O gama, três dimensões. Oh, meu Deus, três dimensões. Então, deixa eu botar aqui bonitinho, deixa eu organizar aqui para ficar legal. Qual a relação que existe, então, aí, que nós podemos afirmar que existe, ó, entre o alfa e o gama? Quando eu cruzar aqui, ó, se eu observar alfa sobre 1, o gama é 3 dimensões, podemos afirmar que o gamazinho é 3 vezes o valor de alfa. 3 vezes alfa, que é o triplo, né? Existe também uma relação também, ó, beta sobre 2, gama sobre 3. Eu posso afirmar também que 2 vezes o gama é 3 beta. Podemos afirmar que o gama é 3 betas dividido por 2. Então, 3 betas sobre 2. Então, isso aí tudo foi visto. O nosso objetivo hoje vem para esse capítulo aí do módulo.
capítulo 19. Olhe, o capítulo 19 vai ser dado agora. Eu vou fazer as 5 questões de classe e vou estar aguardando. Daqui a pouquinho você vai mandar para mim. Assim que terminar de copiar, você vai mandar as 5 questões. São curtas e vai valer o nosso quarto visto de física no WhatsApp. Então, preste atenção. Mas, Ramon, dilatação térmica dos líquidos quer dizer o quê? O líquido contido no recipiente, quando ele é aquecido, os dois dilatam. Mas se você olhar friamente, você vê que o líquido derramou, aí você fala o líquido dilatou. Porém, não é só o líquido que dilata, então fique ligado nisso. O recipiente também tem suas dimensões aumentadas, mas o líquido, ele dilata mais do que o recipiente. O líquido dilatando mais do que o recipiente faz com que ele extravase. Então, o líquido está aumentando as dimensões, saindo ali pelo ladrão. Então, há uma dilatação de ambos, tanto do recipiente quanto do líquido. Só que o recipiente não acompanha a quantidade de volume do líquido. Ele dilata um pouquinho, o líquido dilata um pouquinho mais, aí o líquido acaba ali, foi só uma simulação. Observe que tinha ali um ladrão, né? Provando que apesar do aquecimento de ambos, o líquido ali que está em rosa, ele dilatou mais um pouquinho, saindo ali e caindo naquele recipiente, que é o líquido extravasado. A única mudança que vamos ter aqui, vamos utilizar a mesma fórmula de volumétrica, ΔV, que vai ser o valor de VO. Nós vamos ter um gama, que é chamado de um gama aparente, vezes variação de temperatura. É a mesma fórmula. Lá usava gama, aqui gama aparente. Mas, Ramon, o que vem a ser esse gama aparente aqui? Esse gama aparente, nós vimos que tem um aumento tanto do líquido quanto do recipiente. É um aumento de ambos. O líquido aumenta, o recipiente aumenta. Mas o líquido aumenta mais. Aí eu vou ter que pegar, vão ter 2 coeficientes na questão. Aqui eu vou ter o gama do líquido, que dilata mais, menos o gama do recipiente, que pode ser o vidro. Normalmente ele bota um recipiente de vidro. Então esse vidro ele vai se comportar como um recipiente. Mas ele não fala, né? Ele fala assim mais ou menos, ó. O líquido é contido no vidro. Esse vidro que armazena o líquido, ele vai se comportar como nosso recipiente. Mas, Ramon, o que é esse gama aqui? Esse gama, ele vai ser 3 vezes o valor de alfa. Cuidado com isso. Porque muitas vezes ele vai fornecer para a gente a dilatação linear. E eu estou ligado. Olha, preste atenção, você não vai esquecer. Essa dilatação linear que nós temos, a dilatação linear, você que no caso é o alfa, você vai ter que usar o gama. Beleza? Bom, nós temos uma curiosidade muito importante, já comentei, não sei na aula, mas vamos ver aqui a dica. A dilatação anômala da água quer dizer o quê, Ramon? Todos os corpos, quando eles dilatam, se o corpo está dilatando, a tendência dele é aumentar as suas dimensões. Mas observe no gráfico aqui, entre 0 e 4 graus. Olha para o volume aqui da água. O volume da água é um volume que está reduzindo. O volume da água diminui. Então, entre 0 e 4, a temperatura aumentou, mas o volume da água diminui de 0 a 4. A partir de 4 normal, a partir de 4, ela consegue já seguir como todo mundo, normal. A dilatação da água, ela começa a permanecer normal. Bom, nós vamos aqui agora
Veja aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês. Nós iremos aqui agora verificar algumas questões. E algumas questões que nós teremos aqui agora do módulo são 5 questões que vocês deverão, por favor, mandar para mim. E essas 5 questões, elas vão ter o valor do nosso visto aí. Primeira questão. Vamos lá. Primeira questão tem assim. Uma companhia compra um volume de 1 vezes 10 a quarta litros. A temperatura inicial que ele comprou isso aí, olha aqui, bem facinho, ó, 28 graus Celsius. A temperatura final, nós vamos ter aqui o quê? 8 graus Celsius. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, qual a perda da companhia em litros? Vai ter perda. Por que vai ter perda, Ramon? Claro, a temperatura diminuiu, vai ter uma perda aí, ó, lógica aí. Então, preste atenção. Ele deu também o coeficiente, já deu aqui cúbico, então não precisa multiplicar por 3, que é 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Para nós fazermos a variação de volume, VO vezes o gama vezes variação de temperatura. Veja só aqui, o ΔV, que é o aumento, a variação que ele sofreu, ou para mais ou para menos, nesse caso para menos, porque se você até analisar aqui, ó, a variação de temperatura, será, na verdade, a temperatura dele final menos a temperatura dele inicial, ou seja, 8 menos 28. A variação de temperatura é menos 20 graus Celsius. O volume inicial, só fazer continha, 1 vezes 10 a quarta. Aí eu tenho o coeficiente que vale 9 vezes 10 a menos 4. E a variação que deu menos 20. O ΔV dele vai ficar, ó, que lindo aqui, eu vou cortar ali. Olha que fácil, física é muito fácil, essa questão facinha, ó, cortou aqui, ó, pam, pam. Como é que faz aqui, Ramon? Como é que eu faço? Veja só, vai dar 1 vezes 9 é 9, vezes menos 20 dá menos 180 litros. Vamos aí? Então, ele teve uma perda de quanto? 180 litros. Um minutinho aí para vocês copiarem. Pronto, voltando aí para a próxima. Vamos ver. A próxima tem assim, a expressão dilatação anômala da água. Poxa, se refere ao fato de que a pressão constante. O que é que a gente sabe disso? Qual é o conhecimento que você aprendeu isso? Que a água, entre 0 graus Celsius até aumentar para 4 graus Celsius, nesse intervalo aqui, nós temos que o volume da água, o volume dela, vai diminuir. O volume diminui. Porque pela lógica, como eu já falei várias vezes, vou repetir, sempre que você aumenta a temperatura, nós temos aí, aumentou a temperatura, nós vamos ter um aumento de volume devido ao movimento, ao choque das moléculas de um corpo, tal. Então, nessa situação, a água entre 0 e 4
o volume dele vai diminuir. Aí a questão está dizendo aqui, possui o volume máximo a 4. Não é volume máximo. Entre 0 e 4, em 4 o volume diminuiu, depois ele começa a aumentar. Isso aqui é falso. Aumenta a massa específica. Aí você vai ter que lembrar do outro conteúdo. Ô, Ramon, qual é o outro conteúdo que eu vou ter que lembrar aqui? Você vai observar o seguinte. Densidade ou massa específica é a mesma fórmula e nós já vimos isso aqui. Densidade ou massa específica. Quando se fala em densidade, nós vamos ter massa sobre volume. Quando tem massa específica, é a mesma fórmula, e eu sei que vocês lembram. Qual é a diferença básica que a gente viu em hidrostática desses dois aí? Que para corpos sólidos, quando eu estou me referindo a sólidos, densidade. Quando eu estou me referindo a fluidos, é massa específica. Ramon, e aí agora? O que eu tenho aí? Nós vamos observar, ele está dizendo que a massa específica dele aumenta. Ramon, mas eu sei, o que eu sei da água entre 0 e 4, ó, entre 0 e 4, eu sei que o volume diminui. Se esse valor aqui diminui, se esse valor diminui, e ele se encontra no denominador da fração, quanto menor esse valor aqui, maior a densidade. Então, grandeza inversamente proporcional. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Porque se diminuir o volume, a densidade dele, ou massa específica dele, que é a mesma coisa, ó. No caso, diminuir o volume, a densidade ou massa específica vai o quê? Aumentar. Aí ele fala que aumenta o volume quando a temperatura aumenta de 0 até 4. Não aumenta volume nenhum, o volume diminui. Reduzir o volume quando a temperatura aumenta a partir de 4. Olha, o volume dela só diminui, galera, de 0 a 4. Depois do 4, ela vai seguir como toda a substância. Aumentou a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui também o volume. A água só tem essa pequena dilatação anômala de 0 a 4, que era para aumentar o volume, mas no caso da água, ela diminui. Então, falso aqui também. Possuiu a massa específica constante acima de 4? Não. A partir de 4, o volume dela vai aumentar normal. A partir de 4 aumentou o volume normal. Em compensação, se o volume aumenta, a massa específica ou densidade diminui. E não existe esse nome constante aqui, não. Falso. Então, você vai colocar aí, ó, na foto que vai chegar para mim daqui a pouquinho, que eu estou ligado, aquela foto top. Isso aqui você vai copiar na sua foto top aí, ó, para justificar a alternativa B. Ó, e copia. Bora. Sai da escuridão. Bora, bora, bora. Olha, lembre-se. Quarto visto. Já fiz a primeira, já fiz a segunda. E eu vou estar esperando, ó. E eu não vou esperar até de noite hoje não, porque eu quero saber quem estava na aula me dando esse ibope. Eu estou gravando esse vídeo agora, são exatamente aqui, ó, 2h30 da manhã. Eu estou gravando e eu quero que alguém me dê esse pequeno credibilidade aí. Vamos lá, me dá esse ibope aí hoje. Então, primeira e segunda questão. Eu preocupado com vocês para não atrasar meu cronograma. Olha aí. Primeira, segunda. Vamos lá, terceira. Terceira, Ramon. É a mesma coisa da primeira. Olha, ele deu um volume. Olha que maravilha. Ele deu um volume de 45 litros. Ele deu aqui, você vai ter também, ó, o volume. Nós temos aqui, ele está dizendo que o automóvel, o cara preencheu completamente o tanque em uma noite onde a temperatura ele era de 15 graus Celsius.
Em seguida, o motorista pegou, guardou esse carro na garagem. Se a temperatura ambiente na manhã seguinte já foi para 25. Ramon, a diferença da questão 1 para essa, que na questão 1 a temperatura diminuiu. Nessa questão daqui, a temperatura ela está aumentando. Era 15 e passou para 25. Tá vendo aí como é tranquilo? A mesma coisa, ó. Não tem, e o cálculo é pequeno. A variação aqui, a variação de temperatura é só você pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura, ela vai ser 25 menos o 15. A variação de temperatura vai ser quanto, Ramon? A variação de temperatura vai ser 10. E para você achar, ele quer saber quanto foi que ele vazou. Quanto foi que ele aumentou, no caso? Delta V, VO, vezes o gama, vezes a variação de temperatura. Sim, Ramon, delta V vai ser o VO que ele tinha, que é 45. O gama dele, que vai ser, no caso, ele deu aqui na questão, ó, já deu a dilatação do álcool, que é do líquido, que é 1,12 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, que é 10. Aqui vai dar 45 vezes 10, dá 450. Multiplicado por 1,12, dá quase 500. Vai dar 500 aqui. 500 e... Deixa eu ver, eu fiz aqui 504. 504 na máquina. Então, 500. Vamos botar aqui aproximadamente 500. 500, aí não esqueça, de 10 a menos 3. Para você achar o ΔV, tirou menos 3 ali, vai dar 0,5 litros. Ou seja, de manhã cedo, ele vai verificar que vai derramar, no caso, meio litro de álcool. O preço está tão caro que não pode perder esse meio litro não, viu? Meio litro de álcool é muito. Beleza? Então, o cálculo é pequeno. Você vai mandar, olha, nono B, vou estar esperando o nono B, essa foto, até 8h40. Então, eu estou esperando você copiar de boa para mandar para mim uma foto pequena com esses cálculos aí. Então, já fiz a primeira, segunda, terceira. Você vai me mandar até 8h40, beleza? Só vou aceitar depois, se tiver uma justificativa bem, vamos dizer, aceitável, que quase que não vai ter, viu? Então, faça aí, bonitinho, larga de preguiça. Eu estou aqui, ó, morto aqui, mas eu vou gravar até o final, até a quinta questão. E vocês vão mandar para mim, eu estou esperando aqui. Manda, manda, manda. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Quarta questão. Vamos lá. Um frasco cuja capacidade é 0 graus. Ele deu o volume inicial do frasco. Como é tudo simples, ó, 2.000 centímetros cúbicos. Está cheio até a boca com um determinado líquido. O conjunto foi aquecido de 0 a 100. A variação de temperatura, se foi aquecido de 0 a 100, ele vai dar 100 graus. 100 graus Celsius. Transbordando, que é o volume que derramou, ΔV, transbordou 14. Olha aqui, 14 centímetros cúbicos, que é a quantidade que extravasou. Fácil, fácil, fácil. Então, veja só. Ele quer saber qual é a dilatação aparente. Aplicação direta, ó. ΔV. Nós vamos ver aqui que vai ser VO vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Ramon, quem é o ΔV? O ΔV, 14. O VO, 2.000.
O gama aparente eu quero saber. E a variação de temperatura, Ramon? 100 graus. 14, ali vai ficar 200 mil, né? Que vai colocar mais dois zerinhos ali, que é vezes 100. Eu vou pedir um auxílio aqui da notação científica para poder fazer essa conta. Aqui vai dar 14 dividido por 200 mil. 14. Aqui vai dar 2 vezes 10 elevado à quinta. Aí eu vou dividir normal. Ó. 14 por 2 vai dar 7. O 10 à quinta, quando eu passo para cima, fica 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a continha em si é bem tranquila. Vou estar esperando aí um minutinho aí para você atualizar. Então, ali ele deu VO. Aquela variação de 100 é porque era de 0 a 100. Eu nem fiz a conta que é 100 menos 0, porque eu tenho certeza que você sabe, né? E a variação 14. Aplicação direta de fórmula aqui, ó. Aplicação direta de fórmula. O ΔV 14, o VO 2000, o gama aparente nós já vimos, vamos achar, né, na verdade, e a variação 100. Multiplicou 200 mil, passou dividindo, 200 mil é 2 vezes 10 à quinta, 14 por 2 dá 7. Então, bem tranquila essa questão, eu acredito que todo mundo já tenha copiado aí. Olha, primeira, segunda, terceira, quarta. Última questão. Olha, daqui a pouco. Terminando aqui, eu vou esperar alguns minutinhos. Ela tudo organizado, né? Eu espero que sim. Já vá fazendo e eu quero, por favor, ó, manda. Essa pontuação vai ser decisiva para o meu qualitativo. Sabe que vale esse um ponto, é muito importante nessas contagens dos vistos e eu conto todos, né? Então, qual é o trabalho? Copiar sílabas de preferência no módulo. Tem espaço aí, se não tiver, coloca um post-it bonitinho aí, né? E faz aí no próprio módulo. Quinta questão. Vamos analisar aqui. Ele está dizendo que um recipiente de vidro ele tem uma capacidade de 3.000. Volume dele dá 3.000. Olha, 3.000 centímetros cúbicos. Está completamente cheio com líquido a zero. O conjunto é aquecido até 100. Então, variou. Variação de temperatura, no caso. Que é o θ, né? Variação de temperatura. Essa variação de temperatura, como ele é de 0 até 100, ele variou ali. Aí vai dar no total 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Bom, e o líquido extravasou 15. A variação de volume, que é o que ele derramou, dá 15. Observe que eu vou usar o conhecimento da anterior também. Considerando que o coeficiente de dilatação linear do vidro, o vidro funciona como nosso, gente, ó, recipiente. Coloca um asterisco aqui, é uma questão boa de prova, viu? Como sendo constante, ele igual a 4, né? Ele deu, cuidado aqui agora, aqui isso aqui que ele me deu foi o alfa do recipiente. Eu vou ter que usar na fórmula o gama do recipiente. Amor, quem é o gama do recipiente? É 3 vezes o valor de alfa. Na fórmula, eu vou ter que usar o gama. Quem é 3 vezes alfa? 3 vezes 4, 12. Vezes 10 elevado a menos 6. Graus Celsius a menos 1. 12. Bom, o que eu vou ter aí? 12, 12, 12. Isso vai ficar a fórmula.
Ramon, ele quer saber a dilatação do líquido. Você lembra que a gente colocou uma fórmula que era mais ou menos assim. O líquido, ele dilata mais do que o recipiente. Então, eu vou ter aqui, ó, o coeficiente, o aparente, que eu coloquei na fórmula para vocês, ele vai ser o líquido menos o recipiente. Como eu quero achar o líquido que ele quer na questão, eu vou passar um recipiente para frente. Então, para você achar o líquido, eu tenho que pegar o gama aparente e somar com o gama do recipiente. Eu só passei isso para lá, positivo. Ó. Só escrevi ao contrário para ficar bonitinho. Bom, Ramon, para você achar o do líquido que eu estou precisando aqui, eu vou ter que pegar o aparente, que eu não sei ainda, mais o recipiente. O recipiente eu tenho. Mas quem vai ser o aparente? O aparente nós vamos encontrar. Encontrar como, Ramon? Veja só que agora aplicar, ó, ΔV é igual a VO, o gama aparente, vezes variação de temperatura. Quem é a variação de volume que ele sofreu? Sofreu 15. O VO dele é 3.000. O gama aparente eu quero saber. E a variação de temperatura é 100. Para você achar o gama aparente, vai ser 15 dividido, aquele lá vai dar, ó, 3 vezes 10. 1, 0, 2, 3, 4, 5 zeros. 10 a quinta. 15 dividido por 3, ó que maravilha aqui, ó. 15 por 3 vai dar 5 vezes 10 a menos 5. Ramon, por que tu botou negativo? Lembra? Quando está no denominador, ele vai passar para cima com sinal trocado. Como é positivo, ele vai negativo. Bom, para fazer a conta aqui agora, ficou facílimo aqui agora, porque a gente vai fazer o que agora? Substituir. O gama do líquido é o aparente que nós achamos, que é 5 vezes 10 elevado a menos 5, somado o recipiente, ó, tá 12. Mas em notação científica, você sabe que é 1,2 vezes 10. Tira uma casa, bota uma casa. Aí fica 1,2 vezes 10 a menos 5 também. Ó, 1,2 vezes 10 a menos 5. Como é que eu vou fazer a conta, Ramon? Está 10 a menos 5, 10 a menos 5. Esse gama do líquido, ele vai ser 6,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como ele quer o resultado em 10 a menos 5, você vai marcar 6,2. Então, essa questão é a última questão da nossa primeira avaliação que vai ter esse assunto. Então, é importante saber fazer. Eu primeiro achei o aparente, só fiz aplicar, ó, coloquei ΔV 15, o VO 3.000, aqui eu coloquei 100, 15, aqui vai dar, ó, 300.000, que é 3 vezes 10 a quinta. Eu dividi ali 15 por 3, deu 5. O 10 a quinta, passei para cima, menos 5. E aqui é uma fórmula, gente. Eu falei várias vezes, ó. O líquido, ele dilata mais do que um recipiente. O aparente que a gente acha é o maior menos o menor, que é o líquido e o recipiente. Aqui, recipiente. Aqui, recipiente. Então, para você achar o líquido, o recipiente vai para frente, já que ele é negativo, passou positivo. Aí vai ser o aparente mais o recipiente. O aparente nós achamos, o recipiente ele deu. Aí
vai ficar aí o resultado, que é 6,2, porque ali vai ficar, como os dois estão em 10 a menos 5, eu vou somar na frente normal. Quanto é 5 mais 1,2? Aí vai dar o resultado, que é, no caso, 6,2. Aqui eu vou ter aqui agora, nós vamos ter aí, ó, preste atenção que é bem tranquilo. Vocês vão observar aqui comigo, né? O que eu tenho aí pra gente? Vocês vão ter que mandar, vocês vão ter agora, esse vídeo está durando aproximadamente 45 minutos, eu não sei. No vídeo eu dei uma breve explicação, mas meu objetivo no vídeo foi o capítulo 19. Vocês agora, por favor, aí, rapidinho, manda para mim no meu zap aí, manda no meu WhatsApp, as questões de 1 a 5 agora, de manhã. Agora de manhã, eu vou estar esperando. Eu vou dar, assim que mandar, eu já vou respondendo com esse visto do capítulo 19. E vocês aí tem um tempinho aí. Esse tempinho aí, nós vamos nos reunir aí e vamos fazer logo. Não adianta ficar protelando. Vocês já podem aí tranquilamente finalizar o Portal SAIS, tarefa online, o capítulo qual? Nós temos 2 capítulos, que é o capítulo 18, que já era para ter feito, e o 19. Talvez não dê tempo para os dois, mas tem que aparecer hoje em andamento, da maioria em andamento. Pelo menos eu acredito que se vocês se unirem aí, ó, já responde os 2 hoje tranquilo. Mas pelo menos um capítulo, vamos dar conta aí, dá tempo. Dá tempo. Sai da escuridão que dá tempo. Então vamos lá. Aproveita esse resto de tempo aí que nós temos. Não sei mais ou menos quanto tempo tem aí de gravação, mas assim, 43 minutos, então, nossas são 2 aulas seguidas. Eu vou estar lá aguardando essas fotos, de preferência em PDF, não esqueça disso. E vamos fazendo aí, ó, as questões que tem no módulo na sequência não são questões difíceis. Eu já observei aqui, né, que nós temos aqui no portal SAIS. Alguns alunos já realizaram, estão de parabéns, já fizeram, não está deixando acumular. Então, nós temos aí vários alunos que já fizeram a tarefa online do capítulo 18. E nós temos aqui o seguinte, ó, capítulo 18, e agora é bem tranquilo você fazer o capítulo 19. Que tal aí, ó? A turma B mesmo, a turma B, deixa eu ver como é que tá a galera aqui do capítulo 19 aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, a turma B do capítulo 19, 18. Já fez? Deixa eu ver. A turma B, o capítulo 18. Capítulo 18. Ninguém começou ainda o 18. Deixa eu ver aqui o capítulo 19. Também não. 18, 19. Já podem agilizar aí. Se reúnam quem está na sala. Vamos fazendo aí. A turma A, deixa eu ver como é que tá o 18 e o 19, ó. O 18 tem andamento só, tá em andamento, ninguém fez ainda o 18. 19 não, que foi hoje, né? Então vamos agilizar aí o capítulo 19, pelo menos um dos dois aí. Ah, Ramon, eu não deu tempo de fazer, só faltava 20 minutos de aula. Aí vai ter que aparecer para mim pelo menos em andamento, que é sinal que você fez pelo menos algumas questões. Valeu, galera. Um abraço a todos. Bom final de semana. Tamo junto aí na próxima semana. Beleza? Tô esperando. Não esqueça, envia para mim agora. Eu tô esperando aqui, ó. Eu tô aqui aguardando. Bora, tô aqui nessa. Aqui o celular na minha mão aqui, ó. Cadê? Ah, não, tá aqui gravando. Então, mas o celular tá aqui, ó, na minha frente aqui, ó. Aqui tá o celular. Eu tô esperando. Bora, bora, cadê? Ninguém mandou ainda. Eu tô esperando. Bora, agiliza. Deixa eu ver. Nada, nada ainda. Tô esperando. Manda, 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 manda. É mandando, eu respondendo aqui, ó. Eu quero as questões. Qual é o objetivo? O visto já está aqui guardadinho, esperando, ó. Eu estou esperando aqui. Mandou visto. Então,
Qual é o objetivo hoje? Capítulo 19, questões de 1 a 5. Assim que você mandar, você vai agora agilizar tarefa online, capítulo 18 e 19. Beleza? Um abraço, um beijo do gordo e até próxima aula semana que vem, se Deus quiser. Valeu? Um abraço a todos, tamo junto. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pelo WhatsApp, estou aguardando aí. Valeu, tchau, tchau.